E aí, tudo bem? Já investiu hoje? Seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Meu nome é Fernando Henrique, eu sou analista de valores imobiliários e hoje eu queria conversar com você que ainda não investe em ações ou que está começando, está iniciando no mercado financeiro, não sabe muito bem como é que são as coisas, como é que funcionam as coisas e quer entender um pouco do porquê. Afinal, por que investir em ações? E o primeiro ponto que eu queria ressaltar é o seguinte: quando você investe em ações, você se torna sócio proprietário de empresas. Mas isso não significa que você precisa administrar empresas, obviamente. E quando você possibilita que a propriedade e a administração de empresas sejam coisas diferentes, quando você distancia a propriedade da administração, você possibilita que pessoas que não entendem muito bem da administração de empresas ou não entendem muito bem o que aquela empresa afinal faz, não entendem sobre o produto, não entendem como que aquele mercado funciona, mesmo essas pessoas podem se tornar sócias proprietárias dessas empresas. E, no final de contas, obviamente, ganhar dinheiro com isso, que é o que todo mundo busca. Então você consegue maximizar o seu dinheiro através de uma outra empresa que já existe. E você pode ficar tranquilo que o máximo de dinheiro que você pode perder é aquele dinheiro que você investiu. Não tem como você ficar negativo, você não fica devendo nada para ninguém, porque você é apenas sócio da empresa, você não é administrador daquela empresa. Então, ao invés de você abrir o seu próprio negócio e ter todo o trabalho que isso exige, inclusive o conhecimento sobre o mercado e sobre o produto específico que a empresa vai vender, você pode simplesmente investir em empresas e no conhecimento de pessoas que já atuam nesse mercado. Ou seja, você vai estar investindo em uma empresa que já tem os seus administradores, já tem pessoas que dominam aquele produto, aquele mercado, e você vai maximizar o seu dinheiro às custas do conhecimento de outras pessoas no final das contas. Então, apesar de você saber que o máximo do dinheiro que você pode perder é aquilo que você investiu, é claro que você não quer perder dinheiro, você quer ganhar dinheiro. E é justamente por isso que eu vou te mostrar alguns gráficos. Então, solta a imagem do primeiro gráfico na tela. Esse primeiro gráfico é o gráfico do Ibovespa nominal, ou seja, é a variação do preço das principais ações do país. O Ibovespa, ele é considerado o principal índice da Bolsa de Valores brasileira e ele é composto pelas principais empresas do mercado brasileiro. Então você pode ver nessa imagem que o preço das ações sobe no longo prazo. Apesar de que em alguns momentos o preço pode cair muito, mas a Bolsa de Valores sempre sobe. No longo prazo, a bolsa sempre sobe. Mas é claro que ela não tem como subir em uma linha reta. Então ela sempre sobe caindo. Sempre vão ter pequenas quedas ou até mesmo grandes quedas, mas que no longo prazo vão ser mitigadas pelo crescimento da Bolsa de Valores. Então, nesse primeiro momento, eu queria deixar claro para você que a Bolsa de Valores sobe no longo prazo. Mas é só no longo prazo, porque no curto prazo pode ser que ela caia e você acabe perdendo dinheiro no curto prazo. Mas mais importante do que isso é que a bolsa, ela sobe acima da inflação. Então vamos mostrar outro gráfico agora. Esse outro gráfico vai comparar o Ibovespa ajustado pelo IGPDI. O IGPDI é um índice de inflação. Então isso significa que essa variação que está aparecendo nesse gráfico é uma variação já líquida da inflação. Depois da inflação, o Ibovespa subiu tudo isso, tá? Então você consegue ver nesse gráfico que há uma variação muito maior do que no gráfico anterior. Você tem alguns momentos de perda muito alto, né, considerando a inflação, mas no longo prazo, de novo, o Ibovespa sempre sobe. E nesse caso, ele sempre sobe acima da inflação. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que a nossa moeda, o real, é uma moeda um pouco frágil, né? Não é tão importante assim no mundo inteiro. Então a gente pode comparar também o desenvolvimento do Ibovespa em dólar, ou seja, ajustado
pela variação do dólar ao longo do tempo. Então, mais um gráfico na tela. Nesse gráfico, de novo, a gente vai ver a mesma tendência, que é uma tendência de alta no longo prazo. É claro que em alguns momentos a bolsa sobe muito e depois ela cai muito, mas no longo prazo ela sempre sobe. Então, existem dois principais motivos para você comprar uma ação. Primeiro, você pode acreditar que aquela ação vai ter uma valorização no longo prazo, que é aquilo que a gente mostrou nos gráficos. Ou, segundo, você pode acreditar que aquela empresa vai te gerar uma renda passiva ao longo do tempo. Sobre renda passiva, é aquela renda que você não precisa fazer nada para adquirir ela não é ativa. E as empresas podem te gerar isso através do pagamento de dividendos. Esses dividendos são parcelas do lucro da empresa que ela distribui como remuneração aos acionistas, aos sócios da empresa. Afinal, os sócios da empresa fundaram a empresa e investiram dinheiro nela para que ela pudesse crescer. Você, como acionista, também tem sua parcela relevante nisso, porque você comprou uma ação da empresa. E esses dividendos são essenciais tanto para aquelas pessoas que estão acumulando patrimônio ainda, como para aquelas pessoas que já querem viver de renda e que já querem aproveitar o patrimônio delas. Se você ainda está acumulando patrimônio, os dividendos são essenciais para você, porque com eles você pode reinvestir esse dinheiro comprando novas empresas e ao longo prazo isso vai gerar um efeito de juros compostos enorme. Ou seja, você recebe o dividendo de uma empresa, compra outra empresa com esse dividendo e ao longo do tempo você vai crescendo o seu patrimônio cada vez mais. Vamos ver uma imagem agora. Nessa imagem, a gente vê em linha vermelha a variação da ação de Itaú. Então, essa linha vermelha é a cotação diária do Banco Itaú. Mas, se você tivesse pegado os dividendos que o Itaú te pagou ao longo do tempo e reinvestido no próprio Banco Itaú, é essa linha azul que você teria de rentabilidade. Você consegue ver como a diferença entre elas é grande? Esse é o efeito dos juros compostos. E se você já está na fase de querer aproveitar o seu próprio patrimônio, os dividendos também são muito legais para você, porque você pode ter uma renda passiva sem precisar se desfazer do seu próprio patrimônio. Então, basicamente, você tem duas formas de ganhar dinheiro com ações: com a valorização delas no longo prazo e com os dividendos que elas vão te pagar todos os anos, ou todos os semestres, ou todos os meses, dependendo da empresa em questão. É por isso que você deveria investir em ações e é por isso que eu amo investir em ações. Muito obrigado por você ter assistido, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, por favor, curta e compartilhe esse vídeo para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e levar educação financeira para cada vez mais gente. Muito obrigado. Tchau.